Juízes 8:18. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você, responderam eles. Todos pareciam filhos do rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: Mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem, e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: Seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso governante, você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo o prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho seu, a quem ele chamou Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal-Berit seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Certo dia Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: Perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berit, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os 70 meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho perto da coluna, em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: Seja nosso rei.
Mas a oliveira se recusou e disse: Devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: Seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: Seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e às pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: Seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: Se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Senão, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: Será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar a Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês os trataram como ele merece. Tendo em vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas, mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Lucas 23, 44. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. A luz do sol apareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: Sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lenço de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme a lei exigia. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?
Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros que haviam o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história parecia absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Glória a Deus, amados. Esta questão dos panos tem muitas teorias sobre os panos dobrados e os panos lá. Bem, o que significa foi que se Jesus tivesse sido levado, eles, creio eu, não teriam tempo para deixar lá os panos, muito menos, como diz o Evangelho escrito por outra pessoa, acho que João, o pano estava dobrado, ok? E aqui diz, viu os panos de linho vazios, ou seja, estavam lá os panos de linho, mas Jesus não estava lá, ok? Nós sabemos que Jesus ressuscitou em carne, ou seja, carnalmente mesmo, a carne dele teve vida para sempre, até foi glorificado junto do Pai, foi a carne dele. Ele comeu com os apóstolos, com os discípulos, ele comeu com outras pessoas, ok? Então, se ele se alimentou depois e se dava para tocar no corpo dele, então, obviamente, foi em carne que ele ressuscitou e não apenas como um fantasma, ok? E uma coisa interessante é que esses panos, se ele tivesse sido levado por alguém, as pessoas não tinham deixado lá os panos, né? Não teriam deixado. Mas neste caso, Jesus ressuscitou e deixou lá os panos, ok? Acho isso interessante. Agora, já ouvi tanta teoria acerca sobre o dobrar ou não os panos e tudo mais. Sinal de agradecimento na cultura judaica. Eu acho que até já comentei isso aqui com vocês. Mas não sei ao certo, ok? Mas vamos para Salmos 99, 1 a 9. O Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado em seu trono acima dos querubins, trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor, nosso Deus. Prostrem-se a seus pés, pois Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome. Clamavam ao Senhor, e Ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que ele lhes dava. Ó Senhor, nosso Deus, tu lhes respondias. Eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Provérbios 14, 9 e 10. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração conhece a sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Amados, só Deus é capaz. Ele sabe tudo o que está no nosso coração, é capaz de entender perfeitamente todas as coisas que estão no nosso coração. Por isso é que a Bíblia está sempre a dizer assim, com a ação de graças, ou seja, em espírito de gratidão, ou seja, agradecendo a Deus por todas as coisas. Ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria, é verdade, amados, mas Deus compartilhou o seu Filho
E é isso que nos dá a verdadeira alegria. E isso é maravilhoso, amados, porque Deus fez com que nós tivéssemos diariamente esta alegria inacabável, inesgotável. Tu e eu, conforme diz Romanos 8, 28 e 29, está lá a dizer perfeitamente. Eu vou ler aqui, já que eu tenho aqui a facilidade. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Diz isto em primeiro lugar, mas depois diz: e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, tu e eu só somos participantes por causa do propósito de Deus. Tu foste chamado por Ele. Pois Deus conheceu de antemão os seus. Deus conheceu de antemão, antes da fundação do mundo. Deus já te conheceu. Já me conheceu. E os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. E nós sabemos que só aqueles que se tornam semelhantes à imagem de seu Filho é que herdam a salvação. Então esta herança aqui de se tornar semelhante à imagem do Filho de Deus é a salvação. Então predestinou para a salvação, tornando-os semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Versículo 30 de Romanos 8 diz: depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos, ou seja, tornou-os santos, salvos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Glória a Deus, amados, pela sua palavra. Toda a honra e glória sejam para Ele. Eu relembro que daqui a pouco tempo as lives irão voltar. Fiquem atentos, amados, porque será muito bom ter vocês aqui a conversar e as lives demorarem um pouco mais mesmo. Os vídeos demoram um pouco mais, mas ter vocês aqui a conversar ao vivo comigo e podemos orar uns com os outros. Glória a Deus em todo o tempo, meus amados irmãos, e até o dia de amanhã, se Deus permitir. Amém.